criptídeos, um tópico que me interessa bastante, e você já deve ter ouvido falar em algum momento dessa área de estudo que discute sobre animais que a ciência não sabe se realmente existem ou não. Logo, a criptozoologia está relacionada a vários tipos de criaturas, como animais extintos, criaturas sobrenaturais e até aliens. É claro que a grande maioria das criaturas estudadas na criptozoologia de fato não passam de lendas e rumores, mesmo que alguns animais que foram considerados criptídeos em algum momento foram posteriormente confirmados como animais reais, como é o caso do okapi, um parente das girafas encontrado na África Central, que até o início do século XX era considerado apenas uma lenda local, que era até chamado de unicórnio africano. Hoje sabemos que o okapi é de fato um animal real, mas mesmo os que têm a sua existência não confirmada, por incrível que pareça, eles possuem relatos de supostas evidências que comprovariam a sua existência, indo de fotografias, filmagens e até restos mortais dessas criaturas. Porém, muitas dessas supostas evidências, por um motivo ou outro, se perderam pelo tempo, não estando disponíveis atualmente. Então, sabendo disso, eu achei que seria interessante comentar com vocês sobre algumas evidências perdidas de criptídeos. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Então, para começar o vídeo, eu gostaria de falar de uma criatura aquática que ficou conhecida como o monstro do lago Champlain, chamado carinhosamente de Champ. Segundo a história, essa é uma criatura marinha muito parecida com o monstro do lago Ness, que viveria no lago Champlain, localizado entre a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, passando principalmente pelos estados de Nova York e Vermont. Os relatos de encontro com essa criatura datam desde o início do século XVII, em 1609, tendo de lá para cá mais de 300 relatos de avistamentos dessa criatura registrados. E assim como o monstro do Lago Ness, muitas pessoas traçam paralelos entre o Champ e o réptil aquático pré-histórico Plesiosauro, levantando a teoria de que ele seria um exemplar da espécie que viveu até os tempos modernos. Na verdade, muitos lugares chamam a criatura de a resposta americana ao monstro do Lago Ness. E como estamos falando de uma criatura da América do Norte, é claro que na região do Lago Champlain, a criatura foi transformada em uma espécie de atração turística, tendo vários lugares que fazem referências à criatura, como estátuas, por exemplo, se tornando até o mascote de um time de beisebol universitário local chamado Vermont Lake Monsters. E ao longo dos anos, algumas supostas capturas em imagens da criatura foram feitas. Uma das que é divulgada como uma imagem da criatura é essa que vocês estão vendo, que na verdade se trata de um animatrônico submerso que foi criado para um documentário chamado Loch Ness Monster: The Ultimate Experiment, lançado em 2005. E também temos essa fotografia tirada por uma fotógrafa amadora chamada Sandra Mansi em 1977, que é dito por ser uma foto da criatura que se tornou a sua foto mais icônica, digamos assim. Mas a mídia mais comentada em relação a essa criatura é uma gravação em vídeo que ficou conhecida como a gravação Bodette Affolter. Essa gravação foi feita por dois pescadores locais chamados Peter Bodette e Dick Affolter, e ela mostraria essa criatura nadando pelas águas do lago Champlain, sendo que, surpreendentemente, temos alguns trechos dessa gravação disponível, já que parte dela foi mostrada em um programa jornalístico do canal ABC em 2005. Porém, o que é mostrado no jornal não é a gravação completa, que está atualmente perdida. É dita até que a parte que foi mostrada nessa matéria não é nem mesmo a parte mais convincente do vídeo, sendo que uma parte ainda perdida dele seria possível ver a criatura de uma forma mais nítida. Porém, não temos o vídeo completo, que parece estar em posse de um advogado que se recusa a disponibilizá-lo. Na verdade, segundo alguns comentários de um post no Reddit que fala sobre esse vídeo, esse advogado cobra cerca de $4.000 para dar a gravação a uma outra pessoa, que mesmo que ela pague esse valor, ela não poderá legalmente disponibilizar a gravação completa publicamente em sites como YouTube, por exemplo. Logo, talvez só teremos a gravação completa algum dia, caso ela vaze de alguma forma.
Mas ainda falando de criaturas marinhas, temos uma gravação perdida de uma criatura que ficou conhecida como Marvin the Monster, ou Marvin o Monstro. Esse foi o apelido dado a uma espécie de serpente marinha não identificada que media cerca de 4,5 metros, que foi capturado por um robô construído pela Shell chamado Mobot na costa da Califórnia entre 1961 a 1962. O robô foi mandado para o fundo do mar para escanear o lugar a fim de encontrar depósitos de petróleo. E lá ele se encontrou com essa criatura, fazendo até uma captura em vídeo dela. A filmagem feita pelo robô foi analisada por cientistas e é dito que a criatura era invertebrada e se movia de uma forma espiral, e ficou cerca de 1 hora na visão do robô. Baseado na filmagem, não se pôde confirmar com certeza o que esse bicho era, mas os biólogos têm algumas hipóteses, podendo ser uma salpa ou uma espécie dentro dos citenóforos ou dos sifonóforos. Porém, o animal não foi precisamente classificado e ele também nunca mais foi encontrado. Atualmente está disponível publicamente apenas 2 imagens da criatura. O vídeo em si, feito pelo Mobot, ainda permanece perdido. E parecido com o tópico anterior, existe o caso de um peixe não identificado captado também nos mares da Califórnia em 1966 por um grupo de exploradores dentro de um submersível chamado Deep Star 4000. Graças ao nome do submersível, a criatura marinha em questão ficou conhecida como o peixe Deep Star 4000. Dentro desse veículo submarino estava o piloto John Thompson e o biólogo marinho Gene Lafond, que desceram cerca de 1.200 metros para colocar instrumentos hidrológicos no fundo do mar. E foi lá no fundo que, ao olhar pela janela, o piloto Thompson viu parte de um peixe que estava próximo ao submersível. Ele disse que a criatura ficou cerca de 8 segundos em sua visão, até que ela nadou para longe e nunca mais foi vista. Thompson afirmava que o seu colega de tripulação não tinha visto a criatura, mas Gene Lafond afirmou posteriormente que ele de fato conseguiu ver aquele monstro marinho. Tanto Joe quanto Gene, após voltarem para a superfície, não falaram sobre esse encontro com essa criatura com ninguém por mais de 6 meses, até que eles quebraram o silêncio e começaram a descrever a criatura para alguns jornalistas e criptozoólogos. A criatura foi descrita como semelhante a uma espécie de robalo, porém muitas vezes maior do que um robalo comum. Segundo os dois, a criatura era maior do que o próprio submersível, tendo possivelmente de 8 a 12 metros de comprimento, muito parecido com o tamanho de um tubarão-baleia. Logo, esse espécime poderia ser considerado um dos maiores peixes já encontrados no mar, talvez o maior, já que o próprio tubarão-baleia é o maior peixe já registrado. E a Lost Media relacionada a essa criatura vem da ideia de que o registro de áudio interno dentro do Deep Star 4000 conseguiu capturar a reação dos tripulantes ao ver a criatura do lado de fora do veículo. Porém, caso isso realmente tenha acontecido, esse áudio em questão nunca foi disponibilizado. E também um peixe semelhante ao descrito pelos dois também nunca mais foi visto. Lembrando que a gente conhece muito pouco do mar até hoje, logo não seria tão absurdo assim existir um espécime que não fazemos ideia que exista vivendo nas profundezas não exploradas dos mares. E agora, seguindo em frente, uma parte da criptozoologia que me interessa bastante está relacionada ao avistamento de animais extintos anos depois do seu suposto desaparecimento. Esses casos acontecem principalmente lá na Oceania, especialmente na Austrália e na Nova Zelândia, que são países que tiveram muito da sua fauna extinta após a chegada dos europeus nessas ilhas, e até antes deles. E uma das criaturas mais interessantes que já pisaram nesses territórios é a moa. A moa
Moa foi uma ave não voadora muito semelhante a um emu que podia ser encontrado na Nova Zelândia. A moa era dividida em 4 principais subespécies, sendo que a maior delas, a moa gigante da Ilha do Sul, é considerada uma das maiores aves que já pisaram no planeta Terra, já que elas chegavam a medir até 3,6 metros de altura. É dito que antes da chegada do homem às ilhas da Nova Zelândia, existiam talvez milhões de moas vivendo lá, já que elas tinham apenas um único predador conhecido, a também extinta águia de Hashi, a maior águia que já existiu, que foi extinta junto com a sua presa. O seu declínio começou quando os povos polinésios, que dariam origem posteriormente aos maoris, chegaram à atual Nova Zelândia mais ou menos em 1300, e esse povo caçava muito a espécie para se alimentar. Logo, junto da perda de habitat, também causada pela tomada das ilhas pelos homens, o animal foi extinto no início do século XVI, antes mesmo da chegada dos europeus. Se acredita que a moa e o humano coexistiram por pouco menos de 100 anos, antes da ave ser completamente extinta. Porém, apesar disso, ao longo dos anos, principalmente após o século XIX, quando o interesse sobre o animal começou a aumentar, houve alguns relatos de avistamentos de espécimes vivos da moa, e mais recentemente até supostas fotografias do animal foram divulgadas, como é o caso dessa que vocês estão vendo, que sim, não dá pra ver muita coisa porque a qualidade da imagem não é lá essas coisas, mas é dito que esse borrão aí na imagem seria a tal moa sobrevivente. Essa fotografia foi tirada em 1993 por um homem chamado Paddy Freeney, enquanto ele estava fazendo uma trilha na cordilheira Craigburn. Durante essa caminhada, ele teria avistado a ave e corrido atrás dela, enquanto a moa fugia, tirando assim essa foto. Especialistas analisaram a fotografia e afirmaram que o que foi capturado na foto pode ser de fato uma ave que não foi propriamente identificada, abrindo margem para realmente ser uma moa, mas não se sabe ao certo. Mas além dessa, existem outras fotografias que comprovariam que esse animal ainda vive por aí, já que em 2007 um outro homem decidiu fazer uma caminhada pela região de Fiordelândia, e lá, segundo a história, ele teria encontrado uma moa e assim tirado uma série de fotografias, tanto do animal quanto das suas pegadas. Ele vendeu essas fotos em um leilão, porém o seu comprador nunca as disponibilizou publicamente, fazendo com que não seja possível analisá-las. Na verdade, existe muita pouca informação sobre essas fotografias disponíveis na internet, que até hoje não foram divulgadas. E continuando falando de fotografias de aves lendárias, temos o que talvez seja o caso de Lost Media relacionado a criptídeos mais comentado, que no caso é uma foto perdida de uma ave mística conhecida como Thunderbird. Esse caso nos leva até a cidade de Tombstone, no Arizona, em abril de 1890, onde nesse ano, segundo a história, foi reportado em um jornal local que um grupo de fazendeiros da cidade teriam abatido uma criatura descrita como um monstro alado, que foi morto por diversos tiros de rifles Winchester. O corpo da criatura foi recuperado pelos fazendeiros, que afirmaram que o pássaro media cerca de 48 metros, medindo de uma ponta de asa para outra, e era descrito como um grande jacaré com um par de asas, tendo uma pelagem negra. Essa criatura foi logo comparada com o Thunderbird, ou pássaro do trovão, que é uma ave mítica do folclore nativo americano, que é considerado um espírito protetor para diversos povos nativos. E junto dessa história, existe a lenda que diz que uma fotografia da criatura foi tirada, mostrando seu imenso tamanho. Segundo um autor chamado Jack Pearl, que escreveu sobre o caso para uma revista chamada Saga em 1963, essa história e essa fotografia foi publicada em um jornal local chamado Tombstone Epitaph, e mostrava alguns fazendeiros à frente do corpo da criatura de braços abertos para mostrar o tamanho daquela ave. Esse relato fez com que muitas outras pessoas afirmassem que também tinham visto essa fotografia em algum momento em outros jornais, e até na televisão, já que existe o rumor de que a foto foi mostrada em um programa de TV canadense ainda nos anos 60. Esses outros relatos ainda comparavam a tal criatura com animais voadores pré-históricos, como um pterossauro, por exemplo, levantando novamente a ideia de um animal pré-histórico que sobreviveu até a modernidade e permaneceu escondido dos olhos da ciência. Isso
também gerou diversas reconstruções, colocando um animal muito parecido com uma criatura pré-histórica como sendo esse tal Thunderbird. Sendo essa que vocês estão vendo a mais popular, que alguns lugares aqui na internet dizem até ser a imagem verdadeira, porém ela é apenas uma reconstrução. Há até quem diga que esse caso é um exemplo bem antigo de efeito Mandela, onde diversas pessoas se lembrariam dessa foto mesmo ela nunca tendo existido. O fato é que a existência dessa fotografia ainda é muito debatida, não tendo uma confirmação que ela realmente existiu. Na verdade, a livraria do Congresso americano possui uma cópia do jornal Tombstone Epitaph, onde supostamente a foto teria sido publicada, sendo a edição de 26 de abril de 1890. Mas, por incrível que pareça, não tem nenhuma foto lá. Inclusive, encontrar essa edição na internet é bastante fácil, e de fato não tem nenhuma foto do Thunderbird lá. Logo, isso coloca ainda mais dúvidas nos relatos sobre a foto em questão, que existe uma possibilidade muito grande de realmente nunca ter existido. Mas é claro que evidências não são apenas fotografias e vídeos. Existem também casos onde restos mortais de algum criptídeo são recuperados, e assim como no caso anterior, são expostos por algum tempo, mas por algum motivo desaparecem e nunca mais são encontrados. Eu acredito que dragões sejam a criatura mitológica mais conhecida, dado as suas diversas representações ao longo da história. E obviamente existem diversos relatos espalhados pelo mundo de avistamentos dessas criaturas mágicas no nosso mundo. E um dos casos de avistamento mais estranhos em relação a essa criatura aconteceu na China em 1934, mais em específico na cidade de Winghu, uma cidade costeira localizada no sul da China. Nesse ano é dito que os habitantes da cidade presenciaram nada mais nada menos do que a queda de um dragão vindo dos céus. Isso mesmo. Ele era descrito como tendo chifres, escamas e garras afiadas, medindo cerca de 10 metros de comprimento, lembrando bastante as representações dessa criatura em pinturas chinesas antigas. É dito que o dragão foi encontrado machucado próximo ao rio Liao, que fica próximo à cidade. Os cidadãos da cidade teriam cuidado dele por alguns dias, até que o dragão se recuperou e fugiu dali rapidamente. Voltando alguns dias depois, durante uma forte chuva, ele caiu dos céus novamente, desta vez destruindo várias casas e barcos que estavam em seu caminho, tirando a vida de cerca de 9 pessoas. Após isso, a criatura teria morrido e os seus restos mortais foram encontrados algum tempo depois. Um jornal local chamado Shenzhen Times teria tirado uma foto do corpo e publicado em uma edição do jornal. E diferentemente do Thunderbird, essa foto está disponível e é essa que vocês estão vendo. É dito que após isso, o esqueleto da criatura teria sido levado para ser examinado, posteriormente desaparecendo algum momento depois de ser examinado. E sim, essa história é no mínimo estranha. E apesar de existirem alguns lugares que falam sobre essa história, vários deles dão informações bem confusas e até contraditórias umas com as outras. Mas eu tentei encontrar o que era mais consistente entre as fontes, mais ou menos. Existem teorias que apontam que esse avistamento de um dragão foi na verdade a aparição de um outro animal que foi interpretado pela população como um dragão, podendo ser desde um elefante a uma baleia, ou até uma grande farsa, já que um comentário no Reddit, por exemplo, diz que o esqueleto presente nessa foto parece com o esqueleto de uma baleia, onde eles teriam colocado chifres nele para parecer um esqueleto de dragão, mas não se sabe ao certo. Afinal, essa ossada se perdeu. O fato é que esse é um dos relatos de avistamentos de criaturas sobrenaturais mais estranhos já registrado, e talvez nunca saberemos os detalhes completos do que realmente aconteceu em Winghu em 1934. Então eu acho que é isso, essas foram algumas evidências perdidas de criptídeos. Esse é um tema que eu queria fazer há muito tempo aqui no canal, já que ele junta dois tópicos que eu gosto bastante, sendo criptídeos e Lost Media. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar seu like, comentar aí embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!